Rafael, a última notícia que se tem é que a defesa do Robinho vai para o Supremo, né? Para tentar com que a prisão dele não seja imediata. É também a última informação que tu tens? E se a defesa, se for essa última informação, a defesa tem essa possibilidade, conseguirá isso? Enfim, já tem algum tipo de dado para passar para a gente? Perfeito. Bom, a defesa do Robinho entrou ontem mesmo com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, entrou por volta das 11 horas da noite, ou seja, o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que uma instância inferior, tinha acabado ali por volta das 19 horas, né? Então, a gente pensar que 4 horas depois do julgamento na STJ, em que o Robinho perdeu por 9-2, a defesa já acionou o Supremo Tribunal Federal diante do risco de prisão imediata. Vamos lembrar que ontem, né, por 9-2, um placar muito elástico, o Superior Tribunal de Justiça decidiu homologar aquela sentença, aquela condenação que a Justiça da Itália impôs contra o Robinho pelo episódio de estupro coletivo contra uma mulher albanesa. O que aconteceu agora é que eu apurei que antes mesmo da conclusão do julgamento de ontem, a defesa do Robinho já sabia que o resultado ia ser desfavorável. Porque a tendência do STJ já era, né, Kelly? Já era mesmo de homologar a sentença. Então, assim, eles foram para o jogo do STJ já sabendo que a batalha era muito difícil e que a tendência era de derrota. Então, eles já estavam trabalhando no habeas corpus do Supremo Tribunal Federal antes mesmo do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. E aí a peça do habeas corpus do STJ tem o habeas corpus que foi protocolado no Supremo ontem à noite, por volta das 11 horas da noite, tem 8 páginas, pede para o Supremo Tribunal Federal o direito de Robinho aguardar em liberdade até o chamado trânsito em julgado. É uma expressão jurídica que a gente traduz para o nosso ouvinte como o esgotamento de todos os recursos. Só que aí existe, digamos assim, uma discussão jurídica. O processo italiano, aquele que levou à condenação do Robinho por estupro coletivo, já transitou em julgado lá na Justiça da Itália. Ou seja, não tem mais recursos cabíveis naquele processo da Itália que levou à condenação por estupro do Robinho. O que o Robinho quer é que esse processo brasileiro que discute a homologação da sentença da Itália, que ele tem o direito de aguardar em liberdade até o esgotamento desse outro processo, que é resultado daquele primeiro. Acho importante isso que você falou agora, Rafael, porque a justiça brasileira, o STJ ou o STF, né, vamos pensar assim, uma escadinha, né, são instituições isso, que a gente vai subindo até chegar no último, ela não está dizendo se o Robinho é culpado ou inocente. Quem disse isso foi a Justiça da Itália. Então acho que é legal a gente explicar isso para o ouvinte, dar espaço atrás, o que a justiça brasileira está fazendo a partir do que aconteceu lá na Itália. O que a justiça brasileira está fazendo tem os pré-requisitos e se dentro do nosso ordenamento jurídico do Brasil existe sim a possibilidade de ser homologada essa sentença, ou seja, se a legislação brasileira comporta a homologação da sentença aqui no Brasil. E aí, Kelly, entrando nesse campo jurídico, né, ontem mesmo, durante o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, o Robinho só teve 2 votos favoráveis a ele, 2 votos contra obrigar ele a cumprir a pena no Brasil. E um dos votos foi do ministro Raul Araújo. A gente já falou dele antes, ano passado, no julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. E o Raul Araújo fez questão de frisar: não estou emitindo aqui uma opinião, um valor sobre o episódio em si do estupro, e sim falando de questões técnico-processuais. E na opinião dele não havia a possibilidade de ser homologada essa sentença. E aí existe várias discussões assim dentro desse panorama do Robinho envolvendo a justiça brasileira, que é a lei de imigração, que foi sancionada pelo Michel Temer, permite que brasileiros condenados no exterior cumpram pena no Brasil. Só que a lei é de 2017. O episódio que levou o Robinho a ser investigado por estupro coletivo ocorreu na Itália em 2013, 4 anos antes. Então esse é um dos pontos que a defesa do Robinho tenta levantar para dizer que não, a nossa legislação que permite o cumprimento da pena no Brasil, ela não existia em 2013, que foi o ano do episódio, o triste episódio do estupro coletivo de uma mulher albanesa numa boate em Milão. Rafael? Então, perdão. Não, eu ia só perguntar para, claro, ficar bem esclarecido. O que a defesa do Robinho queria é que ele não cumprisse a pena, né? Porque se ele não pudesse cumprir a pena no Brasil, ele não viajaria para a Itália e aí ficaria impune, né, do cumprimento dessa pena. É isso, né? Em resumo, o que a defesa do Robinho gostaria e não ocorreu. O STJ decidiu que ele pode ser preso aqui.
Ele pode ser preso até qualquer instante, porque o STJ determinou a execução imediata da pena. Então, até dentro do Ministério Público Federal, eles acham que até sexta-feira, ou seja, até amanhã, existe a possibilidade de ser expedido esse mandado de prisão contra o Robinho. E aí, por isso, você vai falar, nossa, por que a defesa do Robinho acionou o Supremo 4 horas depois do julgamento de ontem? Porque o risco de prisão do Robinho é imediato, ele pode ser preso em qualquer instante, nas próximas horas.